Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, 2 de janeiro, aniversário de 105 anos, o Cruzeiro voltando aos treinamentos com grupo alternativo ainda. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Neste 2 de janeiro, 105 anos do nosso Cruzeiro Esporte Clube, muita história, muita conquista e que possamos aí viver e vivenciar cada vez mais momentos importantes na história do gigante Cruzeiro Esporte Clube. A gente segue com a Samuca TV, com o Central da Toca, sempre lado a lado com o nosso Cruzeirão, que hoje finalmente volta aos trabalhos na Toca da Raposa 2, pouco tempo desde que terminou a temporada, e o Cruzeiro voltando aos treinamentos ainda com um grupo alternativo, os titulares todos somente na segunda-feira, e aí uma preparação ali que será conduzida pela comissão técnica do Tite, mas os titulares serão preparados para o que o Cruzeiro terá no Campeonato Brasileiro, principalmente, enquanto esse grupo alternativo ele começa o Campeonato Estadual. O grupo alternativo vai atuar nos primeiros jogos da competição do Campeonato Mineiro. E vamos ver, muitos garotos estarão nesta apresentação da tarde na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro aí iniciando os trabalhos. Claro que com outros jogadores que são presença no elenco profissional, o próprio Matheus Henrique que pediu para estar neste começo de trabalho, e não teremos a presença de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Isso porque a informação que a gente trouxe ontem, Cruzeiro e Santos se acertaram, tem uma negociação muito bem encaminhada. Claro que vai faltar aí toda a questão da papelada, mas o Cruzeiro vai emprestar o Gabigol ao Santos por uma temporada, com opção de compra, terá ali alguma cláusula importante no contrato que ainda isso tudo será definido, e o Cruzeiro ainda vai pagar uma parte do salário do Gabigol. Foi a solução encontrada em meio a todo este cenário. Vinda do Tite, eles não vão trabalhar juntos, e aí o Cruzeiro então empresta o Gabigol para o Santos. Foi o único clube que demonstrou interesse e de pagar uma parte do salário do atleta. Então o Gabigol não estará hoje na reapresentação na Toca da Raposa 2. O Matheus Cunha sim, foi anunciado, goleiro que veio do Flamengo, assinou um pré-contrato lá atrás até o final de 2028, será uma das caras novas neste início de trabalho com o técnico Tite. Aqui na Samuca TV tem a chegada do Tite ontem a Belo Horizonte, tem também o Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, falando sobre as movimentações no mercado, a busca que o Cruzeiro vai fazer para tentar o Gerson. Isso ainda vai render nos próximos dias, dentro daquilo que a gente trouxe. A ideia é que pro sim ou pro não, tudo seja resolvido ali até dia 10, 11, 12 de janeiro. 12 de janeiro é a reapresentação do Zenit lá na Rússia. O Gerson, ele passa um período de férias, então as partes querendo resolver toda esta questão. Sobre Caio Jorge, mais uma proposta recusada pelo Cruzeiro, e enquanto não chegar em um valor que o Cruzeiro considera dentro daqueles 50 milhões de euros, pode incluir algum jogador o Flamengo sim, mas desde que este nome seja aprovado pelo Cruzeiro e que tenha uma precificação dentro do que o Cruzeiro entende que é o valor do jogador. Afinal de contas, quem quer comprar é o Flamengo, e o Cruzeiro não pensa em negociar de qualquer forma o centroavante Caio Jorge. Chico da Costa, o centroavante que atuou no Mirassol, pertence ao Cerro Porteño. O próprio Bruno Spindel aqui na Samuca TV confirmou que tem uma negociação avançada, ainda não sacramentada, mas é uma negociação que acontece a pedido do técnico Tite. E na semana que vem, staff do Matheus Pereira deve estar em Belo Horizonte para sentar com a diretoria do Cruzeiro e tentar avançar de vez para esta
renovação de vínculo. O Matheus Pereira, que tem contrato até a metade do ano, e o Cruzeiro trabalha para uma prorrogação, estendendo o contrato por pelo menos mais 3, mas a ideia é de que ele assine um vínculo de 5 temporadas, 105 anos do Cruzeiro, o time voltando aos treinamentos e a gente acompanhando tudo aqui na Samuca TV. Vamos direto à Toca da Raposa. O repórter Emerson Pansieri está ao vivo. Mais uma vez a Toca da Raposa, de portas abertas a Itatiaia. E junto com ele está Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, a quem já abraço, ao Pedro Lourenço, né? A diretoria do Cruzeiro, aos funcionários, desde o Sorriso, que cuida ali do gramado, da jardinagem, até o Pedro Lourenço, a turma da segurança, a todos os colaboradores do Cruzeirão. Fica aqui o meu abraço e os meus parabéns e o desejo de um ano maravilhoso, viu, Pedro Júnior? Um abraço, boa tarde, parabéns, Pedro. Boa tarde, Thiago, boa tarde, a Rádio Itatiaia. Hoje é um dia muito especial pra gente, né? 105 anos do Cruzeiro. É um orgulho estar aqui hoje fazendo parte dessa história, né? Com a SAF do clube e falar que a maior média de público do Mineirão no ano de 2005 foi a do Cruzeiro. Então a torcida abraçou, a torcida apoiou e é o que a gente espera nesse ano de 26. Um ano importante para o clube, retorno à Copa Libertadores da América, mas aqui é um agradecimento pelos 105 anos do Cruzeiro e fazer parte nesse momento da história do clube, para mim é muito importante. E a gente tem muitas coisas a conquistar ainda. O Cruzeiro ainda só tem 105 anos, então o Cruzeiro ainda tem muito a caminhar, mas muito feliz hoje, num dia muito importante para o clube. Eu quero registrar que muito para além, né? Muito além do bom gestor, do bom trabalho que você, que o Pedro Lourenço, que a equipe de futebol vem fazendo, vocês acima de tudo são torcedores, né? De arquibancada, de raiz, e vivem o clube dessa outra maneira, e isso faz com que o torcedor se sinta representado. Isso é muito legal, é muito importante. Agora, Pansieri, torcida tá curiosa, tá cheio de perguntas a fazer. Você que tá no dia a dia do Cruzeiro também, Pansi, que vivencia o Cruzeiro 24 horas, fique à vontade para fazer as perguntas do futebol do Cruzeiro, da projeção para 2026, agora sob o comando do Tite, Pansieri. Boa tarde, Pansi. Boa tarde, Tiagão, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Alô, Nação Celeste, é o Cruzeirão mais lindo do mundo, como eu gosto de falar. Pedro, vamos lá, o sonho do torcedor é ter o Gerson, né? Como que anda essa situação? O próprio Marcão Silva deu uma entrevista recente, né? A Itatiaia falando que tem esse carinho pelo Pedro, né? Pelo seu pai, pelo Pedrinho, que conversa muito, que tem um sonho sim do filho dele jogar aqui no Cruzeiro. Como anda essa situação? Dá para o Gerson ser do Cruzeiro em 2026? Dá para isso acontecer? Pansieri, boa tarde, um prazer receber você aqui na Toca da Raposa, um dia tão importante pra gente, no aniversário de 105 anos do Cruzeiro. Obrigado. Você é um cara muito especial, que tem um carinho aqui desse clube, que cobre a gente aqui diariamente, então é um prazer recebê-lo aqui. Sobre o Gerson, é um jogador que estamos em negociações, não é uma negociação fácil, uma negociação que vai perdurar aí alguns dias, pelo fato de estar num grande clube na Rússia, pelo fato da grandeza do Gerson, mas a gente, como bom mineiro, vem negociando devagar, dia a dia. Estamos com expectativa alta, mas a gente sabe que não é negociação fácil, muito difícil. Um jogador desse tamanho não é fácil trazer de um clube tão grande como o Zenit, mas que a gente está trabalhando e quem sabe a gente possa ter um final feliz aí. Com relação ao Gerson, é um jogador que quer voltar para o futebol brasileiro, tem intenção de voltar para o futebol brasileiro e o Cruzeiro é uma das opções para ele. O Jonathan Jesus pode entrar no caso, no acordo, ou seria isolado? Pedro, seriam negociações diferentes ou nem colocaria o Jonathan Jesus no meio porque é um jogador que o Zenit já demonstrou interesse? A princípio não, né? São negociações separadas, né? Mas nada impede no futuro de ser uma negociação só, mas hoje a gente trata como negociações separadas. O Gabigol, né, que teve essa liberação por parte do Cruzeiro, ele já se reapresenta, quer dizer, ele nem se reapresenta aqui no Cruzeiro. Como que está essa situação? Já está tudo fechado com o Santos, alinhado, ele realmente fazer exame médico? Como que foi essa negociação para o Gabriel Barbosa também deixar o Cruzeiro?
Então, o Gabriel vai fazer exames médicos no Santos essa semana para assinatura de contrato de empréstimo. O Cruzeiro está emprestando o Gabriel ao Santos, um empréstimo de 1 ano. E a gente vem negociando aí há alguns dias, né? Desde do fim da temporada, e vai ser um final feliz para ambos. O Chico da Costa, que é um jogador que estava no Mirassol, pertence ao Cerro Porteño. Já tem gente dizendo que ele é do Cruzeiro, né? Tem essa informação. Já assinou? Já tem alguma coisa adiantada? Como é que está essa situação? E como é que foi também, Pedro, para chegar a esse nome, né? Veio da onde? Veio do Tite? Veio do Joaquim Pinto? Veio de quem a ideia de buscar esse atleta que estava no Mirassol? Então, o Chico da Costa, a gente está em negociações bem avançadas para ele, né? Estamos na fase de trocas de documentos, a gente avançou bem esses dias na negociação. Então a gente espera ter o jogador aqui nos próximos dias para a realização de exames médicos e assim assinatura de contrato. E é um jogador num perfil que a gente já buscava para essa temporada 26. É um jogador mais de área, é um jogador para mudar a característica de um jogo, no jogo da Libertadores, um jogo mais truncado, um jogo mais fechado, um centroavante mais de área, mais finalizador. E dentro das opções que a gente mostrou para o Tite e que o Tite também nos solicitou, o Chico da Costa foi um dos destaques nessa avaliação feita pelo nosso departamento de scout, liderado por Joaquim Pinto e pela comissão técnica do Tite. A gente chegou no nome do Chico da Costa. Então a gente espera finalizar essa aquisição o mais rápido possível. Ô Pedro, eu vou até devolver para o estúdio também, porque tem pergunta, mas o Matheus Pereira, que é o grande, vamos colocar, articulador de jogadas desse Cruzeiro, camisa 10, é cruzeirense, né? Tá feliz também com o aniversário do Cruzeiro igual hoje, com certeza. Como anda essa negociação? Teve a ligação do Tite, né, que a gente sabe para ele de vídeo, para conversar, para trocar uma ideia. Como que anda? Quando ele voltar ali no dia 5 na turma, você já vai estar com um contrato na mão, assina aqui, Matheus, como é que está isso? A negociação tá caminhando bem, né? A gente vem falando, antes de acabar o Campeonato Brasileiro, eu já venho falando com os seus representantes e nesse final de ano a gente intensificou ainda mais. E a gente está em negociações, é uma negociação fácil, uma negociação difícil, um jogador do tamanho do Matheus Pereira, né? É um jogador que hoje é a nossa prioridade, a renovação do Matheus, dentro das condições do Cruzeiro e dentro das condições que o Matheus acha importante. A gente está chegando num denominador comum e a gente espera aí o mais rápido possível tentar concretizar a renovação, que hoje é a nossa prioridade. Pedro, é legal você falar isso, porque o Matheus é um jogador que ele teve ali momentos, né, de chegar ao clube, afirmação, e agora é até vestiário. Eu tenho essa impressão, cobrindo o dia a dia do Cruzeiro, que ele também tem um vestiário muito importante com os outros atletas. O caminho é esse que a gente está percebendo do atleta dentro de campo? O Matheus Pereira tem uma liderança muito grande, né, dentro do elenco do Cruzeiro, né, um jogador identificado com o clube, torcedor do Cruzeiro, ama esse clube, ama a torcida, né, do Cruzeiro. Então, assim, isso faz toda a diferença no processo de renovação. O Matheus Pereira evoluiu muito dos últimos anos para cá, é um ser humano fantástico, é um cruzeirense de fato, e a gente vai fazer de tudo para ele continuar aqui na Toca da Raposa. Informação de momento sempre tem prioridade. Contrato com o Mineirão firmado até 2030. Aí eu até falava, até o envelopamento, né, do Mineirão ali com o Cruzeiro, né, escadaria, vestiário, tudo isso com alusão ao Cruzeiro. É isso mesmo. E o dinheiro foi legal para o Cruzeiro também? Teve aí uma organização financeira com o Mineirão? Como é que foi também esse bastidor aí, esses bastidores desse acerto, Pedro? Então a gente renovou com o Mineirão os próximos 5 anos, né? Então a casa do Cruzeiro continua sendo o Mineirão. Foi uma negociação longa, duradoura, difícil, mas acreditamos que foi o melhor para o clube, melhor para o Mineirão. Chegamos num denominador comum e tem alguns detalhes que a gente vai soltar durante a semana, através da nossa comunicação, através do Mineirão também vai soltar algumas publicações. Tem algumas partes que são de confiabilidade, que a gente não pode falar, mas o que a gente pode falar para o torcedor é que nos próximos 5 anos o Cruzeiro vai mandar seus jogos no Mineirão, e o acordo ficou bom tanto para o clube quanto para o Mineirão. A casa do Cruzeiro. Thiago, fica à vontade. Pedro Júnior aqui com a gente ao vivo na Toca da Raposa 2, 12:43. Thiagão. Obrigado, Pance. Ô Pedro, eu acho que tem uma negociação em andamento, e ela é legal
pro Cruzeiro em vários aspectos, né? Me refiro ao negócio Flamengo, Cruzeiro e Caio Jorge. Primeiro, a SAF do Cruzeiro, com seu trabalho, o trabalho do Pedro Lourenço, devolvendo o respeito dentro de campo. Isso foi feito em 2025, com o Cruzeiro brigando por todas as competições, e a premissa de qualquer coisa que envolve futebol é dentro de campo, é nas 4 linhas. Agora, o Cruzeiro tá ganhando um outro respeito, um outro patamar numa negociação gigantesca como essa, porque havia a sensação no Brasil que o Flamengo retiraria qualquer jogador de qualquer clube, de qualquer maneira, a qualquer custo. E o Cruzeiro dá uma resposta muito forte, e isso tem gerado na imprensa, em especial do Rio, um chilique danado, né? Porque acham que o Cruzeiro tem que liberar. Se o Flamengo tá pagando, que o Cruzeiro tem que liberar. E vocês estão dando um respeito ao Cruzeiro, ao Caio Jorge, ao nosso futebol, mostrando que não é bem assim, é de igual para igual, é sentar na mesa e atingir o valor, se é que vai atingir, se é que o Cruzeiro está disposto a negociar o Caio Jorge. Então eu gostaria de saber se de fato o Cruzeiro pediu uma contraproposta envolvendo o Luiz Araújo. É o desejo do Cruzeiro chegar nesse valor de 30 milhões ou algo perto disso e ter o Luiz Araújo. Se é o Cebolinha quem está na pauta de negociação, em que pé está o negócio com o Flamengo envolvendo o Caio Jorge, Pedro? Thiago, em relação ao Caio Jorge, né, nós recebemos 2 ofertas do Flamengo, né, que a gente entende que nesse momento os valores são relativamente baixos pelo que a gente prospecta para o Caio Jorge, né, pelo que ele representa aqui hoje no clube, né, um artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, um jogador jovem. Então a gente entende que o valor oferecido pelo Flamengo são valores muito abaixo do que o Cruzeiro prospecta, e a gente não vai vender jogador para nenhum clube a qualquer custo, né? Hoje a gente pode dizer que a gente não depende de venda de jogadores para se manter o clube. Então esse é um fato que tranquiliza muito a comissão técnica, né? A manutenção do nosso elenco para 26 foi um dos pedidos do Tite e da sua comissão, para a gente tentar manter no possível, né, todo o nosso elenco à disposição dele e fazer algumas contratações pontuais. E sobre Everton Araújo e Luiz Araújo e Cebolinha, jogadores que interessam a qualquer clube no Brasil, né? São jogadores grandes, importantes, mas que nesse momento não foram envolvidos em negociação. O Cruzeiro não fez nenhum pedido ao Flamengo. O Flamengo fez uma oferta, 2 ofertas, e elas foram recusadas, tendo em vista que o valor oferecido foi bem abaixo do que o Cruzeiro espera pelo Caio Jorge. Mas nesse momento, então, está encerrada a negociação, ou você acredita que ainda há conversa, ainda há a possibilidade do negócio acontecer? Não digo que está encerrada, né? O Flamengo só nos enviou a proposta e a gente recusou ela. Se eles estiverem dispostos a oferecer outro valor, a gente está disposto a ouvir. A gente sempre vai ter essa reciprocidade junto aos clubes, né? De ouvi-los. Então, a gente sabe que o Cruzeiro hoje é vitrine, né, para os outros clubes, né, pela temporada que nós fizemos em 2025, o 3º lugar no Campeonato Brasileiro, com jogador artilheiro, jogadores em destaque, jovens com muito potencial. Então a gente está muito tranquilo sobre a abordagem de vários outros clubes, pelos vários atletas que a gente tem, e a gente vai continuar trabalhando para ter sempre o Cruzeiro forte, sempre brigando por títulos nessa temporada também de 26. Mas tá longe o valor ou tá apertado? Tá um pouquinho longe. Tá longe. Tá um pouco longe do que a gente espera e o que a gente entende que é o valor dele de mercado hoje. E avisar pro Flamengo que oferta e liquidação é só no supermercado BH, no Cruzeiro não, né, ô Pedro Júnior? Lá tem muita. Lá tem muita, lá pode aproveitar. Ô Pansieri, pra agradecer a você também, vamos falar já dessa volta aos trabalhos. Aliás, eu quero aproveitar a presença do Pedro Júnior, deixa eu chamar a imagem, isso é muito legal. O Atlético fez também a sua homenagem ao Cruzeiro. Olha que legal, no Twitter, tá aí a imagem pra você do YouTube, eu vou ler pra você que tá ouvindo aqui no radinho, as palavras que o Atlético usou na sua rede social. Parabéns ao Cruzeiro pelos 105 anos. Desejamos que a rivalidade seja sempre saudável e possa tornar Minas Gerais cada vez maior. O Cruzeiro respondeu também com o seu perfil oficial
Obrigado, Atlético. Nossa rivalidade engrandece Minas Gerais. Muito, muito legal. Eu confesso de arrepiar, viu? Muito bacana essa relação. E eu sei que as diretorias se tratam também com muito respeito. Isso é muito importante. Só faz com que o nosso futebol cresça. Principalmente quando a gente vê uns e outros aí, uns Flamengo da vida, achando que vai chegar aqui e levar quem quiser. Pansieri, pra gente encerrar, muito obrigado ao Pedro Júnior, ao Estevão mais uma vez. Um feliz ano novo a todos vocês aí na Toca da Raposa. Parabéns ao Cruzeiro pelos seus 105 anos, que venham muitos mais anos de glória e com o comando brilhante até aqui de vocês no Cruzeiro, viu, Pansi? Pois é sempre uma alegria estar aqui na Toca da Raposa, do lado de pessoas tão legais, né? O Pedro Júnior é assim, o Pedro Lourenço, papai dele, e todo o grupo do Cruzeiro, né? Agradecer também ao Estevão, ao Bruno, a turma da comunicação do Cruzeiro. Eu esqueci de fazer uma. O Fagner fica e o Gabriel foi com passe fixado, só por é a curiosidade do repórter. O Fagner, a gente está em negociações avançadas, a tendência é que ele fique, ele precisa fazer a sua rescisão lá no Corinthians, para ele sim ficar no Cruzeiro mais uma temporada. E o Gabriel tem um passe fixado sim, e ele não pode jogar contra o Cruzeiro, mas a gente deseja para ele todo o sucesso do mundo lá no Santos. E sucesso para você também, viu, Pedro? Obrigado. Que Deus te abençoe e te proteja. É sempre uma alegria, né? E um momento tão importante para nós cruzeirenses, né? É isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, Thiago Reis. Obrigado à Rádio Itatiaia por deixar a gente aqui no espaço para falar um pouquinho de Cruzeiro para o torcedor nesse início de ano aí, e num dia tão importante que é o aniversário do nosso Cruzeirão cabuloso. Ô, Thiago, os campos já estão preparados. Estava reunido também o Pedro Júnior com o Tite até agora há pouco, comissão técnica aguardando os atletas que chegam aqui na Toca da Raposa às 15 horas. É a primeira leva, primeiro grupo. O outro grupo chega na segunda-feira de manhã, é o Cruzeiro começando a pré-temporada, e a Itatiaia aqui na Toca da Raposa acompanhando tudo, seu nome, seu bairro. Quero voltar.